Uma boa noite a todos. Vou fazer minhas aqui as palavras da nossa irmã Zilda. Eu gosto muito da abertura que ela faz. Uma boa noite a todos os desencarnados e encarnados que estão participando aqui na sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes de mais uma palestra que hoje será proferida pela nossa irmã Soraya, estimada trabalhadora da casa, que nos trouxe um tema maravilhoso para compartilhar conosco hoje. O tema é vontade. E a mensagem sugerida pela nossa palestrante é do livro Mãos Unidas, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o tema é o item 34, vontade de Deus. Vamos fazer, então, a leitura. Emmanuel diz assim: quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos. E observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho a nosso respeito, já que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação, no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, nos ensinou a reafirmar em oração: Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Envolvidos nessa vibração de amor, de harmonia dessa mensagem, nosso irmão Emmanuel, vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, Maria, Mãe Cósmica de toda a humanidade, aos benfeitores espirituais, dirigentes das atividades doutrinárias desta casa, que nos permitem hoje e nos auxiliam no compartilhar desta palestra. Pedimos aos benfeitores espirituais que inspirem a nossa irmã Soraya, para que ela possa trazer para todos nós os esclarecimentos, orientações e ensinamentos
que estão nos recebendo essa noite. Pedir, mestre, que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. A palavra é sua, Soraya. Boa atividade. Obrigada. Boa noite a todos. Esse momento da palestra ele é um momento, para mim, de muita reflexão. É um momento em que, normalmente, eu trago algum tema que eu parei para pensar muito nele, um tema que mexeu comigo, desde a última vez que eu apresentei sobre concentração no estudo da mediunidade. Então, sempre que acontece isso de mexer comigo, eu digo, esse tema, o dia que o Sheldon falar comigo para eu fazer a palestra, eu vou falar dele. Então, quando eu vi falar sobre a vontade, eu falei, esse aqui vai ser um tema da próxima vez que eu tiver que eu precisar falar, que eu for convocada para falar. Então, esse momento, para mim, ele é muito importante para mim. Eu sei que todos nós que estamos assistindo, né, todos que paramos para assistir, com certeza alguma coisa a gente fica, né, fica na gente, a gente consegue captar um pouco dessa fala de 50 minutos, sempre fica um pouco na nossa mente. Mas eu penso que quem está do lado daqui, que fala, fica um pouco mais, né, por conta de toda essa reflexão que a gente passa para vir aqui e falar. Então, a gente vai iniciar com as conceituações. Eu fiz, inclusive, retirei de lá também do estudo da mediunidade, um primeiro conceito de vontade, né, que vem lá no dicionário, ele colocando uma primeira reflexão quanto a esse tema, que para nós é muito, muito importante. A gente vai ver o quanto que influencia no nosso processo do conhecer, do buscar, da perseverança, da construção daquilo que a gente vai experienciando com as pessoas que a gente convive no lar, no trabalho, onde quer que a gente vá, no próprio centro. Então, realmente a vontade ela é algo que a gente vai perceber, se ainda não percebeu, né? Hoje a gente vai conseguir perceber um pouco mais o quanto que ela realmente nos faz conseguir sermos espíritos melhores, conseguir caminharmos nessa direção de Jesus que ele trouxe para nós e que a gente só permanece, na verdade, nesse processo ainda, não sei se a gente pode dizer lento, né? Porque a gente não tem essa noção, assim, né? Quanto tempo eu estou... Há quanto tempo eu conheço Jesus? Entre aspas, né? Conheço o que eu digo assim, quanto tempo eu tive contato com quanto tempo eu tive contato com saber que ele existiu aqui na Terra, porque ele vai existir sempre, assim como nós. Mas em que momento isso aconteceu? Isso já faz 100 anos ou faz 1000 anos? Porque a partir do momento que esse contato existiu, ficou mais forte em nós a ideia de que a gente precisa realmente segui-lo. A gente precisa utilizar esse passo a passo que ele deixou através dos seguidores dele, né, dos discípulos, que deixaram registrados para nós, primeiramente no Evangelho,
e hoje a gente já tem esclarecimento dos espíritos, do espírito de verdade, todos os espíritos que colaboraram, né, com os livros que Kardec postulou para nós. Então, como a gente não tem essa noção de como é que foi esse contato, em que momento foi, quanto tempo a gente está sem essa vontade de viver o que Jesus nos trouxe? Então, foi isso que mexeu comigo. Quanto tempo que eu estou aqui lendo novamente? Será que revendo? Quantas vezes eu estou revendo? Para não só entender, compreender, assimilar, mas para ter vontade de viver realmente o que Jesus nos trouxe. Então, eu penso que essa é a ideia que me trouxe até aqui para falar de vontade. Essa sensação de que em mim, falta vontade. Não tenho vontade o suficiente para galgar, vamos dizer assim, um degrau maior na senda do bem, na senda do amor que Deus construiu para nós, o que a gente vive. Eu gosto muito dessa ideia de a gente viver no hálito divino, de a gente viver nessa energia, né? Nesse fluido que a gente vive mergulhado nele e dentro dele a gente vivencia a lei. Então, como eu disse lá no início, eu gostei muito dessa mensagem também de Emmanuel, que fala da vontade de Deus, porque Deus, com certeza, quer tudo de bom para nós, quer tudo de maravilhoso para nós. Então, se a gente realmente não vivencia essa felicidade, é porque nos falta vontade de cumprir, de vivenciar a lei que veio impressa em nós, que está na nossa consciência. Então, aqui a gente tem essa conceituação desse dicionário, dessa tradução de Fernando Gomes do Nascimento, e aí ele coloca assim, que a vontade é o que alimenta o processo da atenção, é a faculdade mental utilizada na escolha ou decisão acerca de um ato ou pensamento, ou seja, o poder de controlar as próprias ações ou emoções. Então, essa faculdade, como ele coloca aqui, né, utilizada nessa escolha, nessa decisão, ela passa por influências outras que nos criam barreiras para não caminharmos de forma reta, numa reta em que a gente veja Jesus, em que a gente veja Deus, em que a gente veja e vivencie a lei de forma integral, 100%. Então, existem muitas questões que atravessam essa vontade. E aí também vem a questão do autoconhecimento, de quanto que é importante que a gente entenda, se compreenda, que a gente se estude, que a gente se conheça, para que a gente perceba o que atravessa essa vontade, já que ela vai me levar a momentos plenos, a viver uma vida plena, a viver uma vida sem dor, sem dificuldade, sem atribulações, sem desconexões com a realidade. Quanto que eu preciso buscar saber quem eu sou de forma real, sem ter ilusões no meio disso, e sem se deixar permitir que adentre o orgulho, o egoísmo, que a gente cultiva há tanto tempo
e não permite cultivar o contrário, que é o melhor, que é o que nos fará viver da forma que nós queremos, que é a felicidade eterna que Jesus nos prometeu. Então, assim, parece que esse atravessar que nós vivenciamos, esse atravessar essa vontade, é algo muito mais intenso, muito mais concreto para nós, e por isso mais forte e mais dominador de nossas vidas. Então, a gente vai com a ideia da vontade, com a ideia de que eu preciso, né, eu tenho essa possibilidade de controlar, como diz aqui nesse conceito, as próprias ações ou emoções. Eu vou, com esse poder, entendendo que eu sou o dono deste poder, ou sou quem origina dentro de mim esse poder, que eu utilize esse poder para ações do bem, ações do amor, ações de construção, ações de tolerância, ações de paciência, ações, todas elas que estudamos, para que eu construa para dentro de mim uma sensação de paz. Paz esta que buscamos há quanto tempo? Que é o que me questiono. Há quanto tempo eu, Soraya, não vivencio em paz? Há quanto tempo nós outros que aqui nos encontramos ouvindo, não vivenciamos a paz verdadeira? Aquela paz que Jesus disse que sempre que adentrava algum lar, ele levava a paz. Com ele, aquela paz, se eu me permitisse, ficaria comigo. Então, esse poder precisamos tê-lo mais em nossas mãos, em nossas mentes, em nossos corações, para que ele realmente se torne uma ação real nessa direção. E aí a gente vem com outro conceito aqui. A gente leu ontem na Mediúnica uma conceituação desse dicionário do Caldas Aulete, e eu lembrei de que quando eu era criança, a gente tinha uma coleção do Caldas Aulete. Meu pai comprou, adquiriu, não sei como, eu não lembro, eu só lembro de pesquisar nestes livros. Eles eram livros enormes, como se fossem várias bíblias. Eu acho que deveriam ter mais ou menos 10 deles, que era o Caldas Aulete. Sobre todos os termos. E eu lembro que meu pai dizia assim: minha filha, esse aqui é o dicionário dos burros. Tudo que você quiser saber, você pode vir aqui e ler, e você vai saber o que é, os significados. Então, de vez em quando, a gente estudando, a gente manuseava o Caldas Aulete. Aí eu lembrei dele e falei, vou pesquisar o que o Caldas Aulete colocou da vontade. Então, mais uma vez aqui, o conceito de vontade engloba a capacidade de querer e escolher, mais uma vez, é um poder nosso. O impulso para a ação, a necessidade física ou emotiva, ou a necessidade física ou emotiva, e o sentimento que direciona o comportamento humano. Então, mais uma vez, falando dessa força, de algo que traz realidade para nós, de algo que traz concretude para nós. Então, a vontade realmente é algo que precisamos direcionar. Direção de construção boa. E construir bem, construir algo que nos vai nos trazer paz, só tem no Evangelho de Jesus.
Não temos um outro caminho, não temos uma outra forma, não temos uma outra fórmula, nem um outro livro, nem um... Lembrei agora dos youtubers, nem um youtuber que traga para nós uma fórmula que nos leve a vivenciar essa felicidade, essa paz verdadeira. E aqui, mais uma vez, ele coloca assim, que ele divide nessas 3 ramificações, que eu achei interessante, que ele coloca assim, né, que é a capacidade de escolha. Ele só, na verdade, constrói um formato melhor, que é a faculdade e o poder de deliberar, escolher ou se impelir para uma afirmação ou recusa. Ele coloca aqui que é uma força comportamental, o sentimento, o ânimo ou a determinação que leva as pessoas a agirem e a se comportarem perante um objetivo, mais uma vez, falando dessa força que nos leva para frente, né, que ele coloca aqui, fala do ânimo, que é algo que a gente tem essa construção nas nossas mentes enquanto espíritas, de que esse ânimo vem justamente do fluido vital, né, do sermos filhos de Deus, do sermos filhos de quem construiu tudo. Né? Então, nos construiu com esse ânimo também. Necessidade e desejo, ou seja, um impulso ou premência de ordem física ou emotiva. Então, por exemplo, a vontade, ele coloca aqui a vontade de comer, a vontade de rir, ou seja, o quanto que eu movimento todas as minhas expressões com essa vontade. E essas expressões, elas podem ser construtoras de bem também, elas podem ser construtoras de boas energias, de boas conexões com bons espíritos, tudo por conta da vontade de sorrir ou, ao contrário, de me fechar, de ser sisudo perante as situações da vida. Claro que para todo momento existe uma postura a se tomar, mas em vários momentos eu posso me colocar como alguém que tem a vontade de levar boas energias para aquele lugar, para onde eu estiver. E me colocar nessa posição é algo da vontade, porque necessita de uma força. Ele coloca até numa conceituação aqui, eu vou ver aqui logo depois, ainda não é aqui, ele coloca como uma força motriz, é uma força que realmente me coloca a gerar algo. E aqui, mais uma vez, ele coloca o pensamento é o atributo característico do ser espiritual e é ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. E para continuar, ele coloca aqui a vontade, então, não é um atributo especial do espírito. Isso é interessante, ele não é, ele não é não é algo que eu como sentimento, como as sensações, não. Ele é algo que vem do pensamento, ele é algo que eu vou construir através do meu pensamento. Então, ele não é algo que é inerente a mim, mas é algo que eu vou. Até nesse momento, eu preciso de uma força. Então, eu vou gerir. Essa vontade é algo que eu vou construir com o pensamento. Então, é o pensamento chegado a certo grau de energia. Ele coloca aqui, energia é algo que tem todo um movimento. Ela constrói. Ela é isso mesmo, ela gera. O pensamento transformado em força motriz. Ele coloca aqui, ó, pensamento transformado em força motriz, ou seja, o pensamento vai fazer com que eu gere uma força e essa força eu vou chamar de vontade. É essa vontade que vai fazer com que eu construa algo. Então, é pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Então, eu só me movimento as minhas mãos,
tenho uma forma de me expressar, ou eu levanto daqui, ou eu estou sentada. Então, todos esses movimentos, eles vêm da vontade, que é também o que me faz movimentar enquanto matéria. Então, o espírito movimentando a matéria. Mas se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Então, a gente entende muito bem essa questão de a gente agir sobre esses fluidos, sobre os elementos fluídicos, através, por exemplo, do passe, algo que é muito construído na nossa mente. Parece mais fácil, vamos dizer assim, entender que o passe é justamente esse movimento de fluidos. Mas para que esse movimento de fluidos aconteça, precisa da minha vontade, para que eu me coloque nessa postura de movimentar esses fluidos na direção de alguém, quando se faz o passe. A gente sabe que a energia ela vem da espiritualidade e vem de nós. A gente chama de passe misto, é um passe que a gente junta a nossa energia com a energia da espiritualidade, mas para isso precisa da vontade, precisa que eu queira fazer, precisa que eu me coloque à disposição. Aí ele coloca aqui também mais uma vez, né? Então, Kardec se vale do vocábulo vontade 115 vezes. Assim, eu comecei a perceber que em várias leituras que nós fazemos, existe sempre uma ligação com a vontade. Aquela pergunta 909, que a espiritualidade responde que precisamos somente da vontade para que a gente seja um dia perfeito, realmente é algo que a gente chama muita atenção a essa pergunta, porque ela nos, vamos dizer assim, nos é repetida várias vezes e com certeza nós buscamos várias vezes essa pergunta para ouvir essa resposta. Mas esse termo vontade, em várias mensagens, em várias leituras, realmente, se a gente for prestar atenção a partir de agora, se a gente der mais atenção a essa palavra, a gente vai ver que muitas vezes realmente ela é citada. Então ele coloca aqui, né? Então Kardec colocou esse termo 115 vezes no Evangelho e 136 vezes no Livro dos Espíritos, para ver o quanto que é muito frequente. Ontem a gente fazendo a leitura do livro lá na Mediúnica, eu percebi que em vários momentos a gente leu essa palavra também, vontade. E eu falei, olha que interessante, quando a gente foca ali, né, em algo que a gente tá refletindo, a gente começa a visualizar algo que a gente não estava vendo antes. Então essa palavra começou a me chamar muita atenção. E ontem eu percebi que várias vezes falamos sobre a vontade. E admite ser a vontade o mais eficaz instrumento no combate às más inclinações. Então, o quanto que realmente todas as vezes que nós falamos de mudanças, de reformas, de mudar pensamento, mudar atitude, tem a ver com vontade. O quanto que essa vontade é paralisada, muitas vezes, e por isso, muitas vezes, nós também não conseguimos galgar tantos degraus assim, na senda do bem, na senda dessa construção, dessa perfeição. Então, a ideia de termos mais certeza do que a vontade vai nos fazer entender que nós precisamos movimentar esse pensamento nessa direção. Então, coloca também que devemos resistir com toda a nossa energia aos arrastamentos que podem enfraquecer a vontade. Que foi o que eu falei logo lá no início. Eu falei várias vezes que muitas questões, muitos entraves atravessam essa vontade e por isso ela não é construtora o suficiente para que eu construa melhor essa existência, construa melhor esses pensamentos
para que eu caminhe nessa troca, que eu penso que é uma troca. Deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta, deixar de ser avarento, deixar de ser intolerante. São trocas paulatinas, lentas que vão ocorrendo, mas que precisam de vontade. Então, todas as vezes que eu me vejo resistente, que eu me vejo endurecida na direção de algo que precisa melhorar, o que falta é vontade. O que falta é essa força que movimenta, que constrói do meu pensamento enquanto um ser inteligente, um ser racional, o, o ser mais completo que tem no universo divino, somos nós. Então, se nós temos essa condição de ter esse pensamento razão, esse pensamento construtor, que a gente o utilize nessa direção. Vamos lá. Então, assim, dessa conceituação de Kardec, ele coloca que a gente pode extrair algumas reflexões, algumas lições. Pode ser que a gente já tenha falado, então pode ser que eu vá passando. Porque eu quando também decidi falar de vontade, eu encontrei uma mensagem de Emmanuel que o nome é vontade. Eu coloquei vontade, eu pensei na vontade de Deus lá no início, para que a gente veja o quanto que Deus quer e tem vontade que a gente seja feliz realmente, que tudo de bom aconteça em nossas vidas. E o termo vontade, Emmanuel também tem uma mensagem falando dela. Então, assim, eu quis colocar essa mensagem como base da palestra de hoje e quis fazer essa introdução das conceituações para que a gente fosse para lá, quando a gente fosse encontrar a mensagem, fosse com uma ideia mais completa, vamos dizer assim, mais que flua mais fácil o nosso pensamento quando chega na mensagem em si de Emmanuel. Então, aqui, não se deve considerar a vontade como um atributo do espírito. Já foi colocado lá no início de Kardec colocou, diferenciando-a da inteligência, das propensões artísticas, da religiosidade. Deve ser considerada como resultado de um pensamento que se move no sentido de uma realização, da concretização de algo. Então, eu também coloquei lá no início que a vontade nos leva a uma concretude, ela nos leva a algo que se faz, que acontece. Não é algo paralisado, não é algo que é estanque, mas algo que se continua, algo que vemos que existe uma produtividade a partir dela, que existiu inicialmente apenas no campo mental, então ela inicia no pensamento, ela inicia na mente e se torna concretude. A vontade se expressa quando faz acontecer. Força motriz, ou seja, uma energia que move, que age, que gera alguma coisa que tem consequências. E é interessante porque eu também eu estou falando de vontade na direção de Jesus, de vontade para que sejamos plenos, de vontade do bem. Mas eu posso utilizar essa vontade no mal. Eu posso utilizar essa força no mal. Então, nós paralisamos justamente por nos deixarmos atravessar pela força do mal, pela vontade do mal. Então, o quanto que é importante eu entender a vontade e que essa força pode ser igual eu usando para o mal ou para o bem. Então, por que não utilizar para o bem? Por que não utilizar nessa construção dessa paz que tanto queremos e tanto buscamos? Então, a vontade na direção do mal, que vemos tanto e ainda vemos tanto, a Terra ainda tem, por ser mundo de provas e expiações, tanto mal, essa vontade, toda direcionada para o bem, vai fazer com que
o planeta Mojo. Então, nós, como conhecedores da doutrina espírita, como conhecedores ou como, pelo menos, iniciantes da ideia de Jesus, que a gente utilize essa vontade, essa força na direção do bem. Então, que a gente tenha essa consequência nas nossas vidas, consequências boas, consequências que nos trarão energias boas, que nos trarão sensações que depois, um dia, se tornarão sentimentos bons. Devemos diferenciá-la do desejo, isso é muito importante, para que a gente não confunda vontade e desejo, porque o desejo é um querer adiado, postergado. Ainda não se deu, ele é só um desejo, ainda não aconteceu, ele é só algo que se mantém no pensamento. Enquanto que a vontade é um querer materializado, acontecido, finalizado. E aí ele faz uma diferença aqui. Por exemplo, o fumante que deseja parar de fumar, mas ainda não o fez, está na dimensão do desejo. Programado apenas, mas não concretizar. Então você tem uma vontade de parar, mas não é não é vontade real, é só um desejo. Então quando a gente diz assim, eu tenho vontade de fazer algo, mas não faz, não se torna concretude, a gente está só no desejo ainda, a gente está só no campo mental. Não construiu, não tem resultados, não tem consequências. Quando ele coloca assim, o gordinho que fazendo uso da vontade perdeu 10 quilos, trata-se de vontade, porque ele fez acontecer. Então, no momento em que ele pensou nessa perda, e essa perda aconteceu, aí sim, houve vontade. É muito importante que, dentro da nossa mente, a gente entenda e faça essa diferença de que vontade, ela tem resultados, ela tem consequências. Então, um grande desafio para todos nós, espíritas, deixarmos a dimensão do desejo, que é um querer adiado, que vai se adiando, amanhã eu sou melhor, amanhã eu vou ser mais paciente, amanhã eu vou ser mais tolerante, amanhã eu vou ser mais humilde, você deixa para depois. Isso, não, mas assim, eu tratei mal a pessoa hoje, mas assim, amanhã eu vou ser diferente. Então, esse amanhã fica muito adiado, então acaba que não é vontade, fica só na ideia, no pensamento, e não é concretude. Se não é concretude, não é vontade, porque não tem consequências e, mais uma vez, não gera nada. Então, mergulharmos na dimensão da vontade, ou seja, um querer concretizado. Esse é o grande desafio. Então, ainda assim, estaremos dando passos seguros rumo ao real desenvolvimento espiritual, que é o que eu comentei no início. Chegarmos à questão de espíritos perfeitos significa dizer vontade, significa dizer algo concreto, algo palpável. Se a gente for levar para essa confusão que fazemos do espírito e matéria, né? Algo palpável, ou seja, algo que realmente é visível, é perceptível. Ou seja, são mudanças de comportamento, são mudanças de pensamentos que geram realmente posturas. Então, eu posso muitas vezes ficar muito tempo nessa questão religiosidade, vivenciar uma religiosidade, vivenciar uma presença em um templo, ouvir alguém que sabe mais do que eu, que passa para mim informações, mas não ter nenhuma mudança porque não tem vontade. Então, é aí que está toda a questão. Eu preciso dessa vontade, eu preciso dessa força dentro de mim para que essas mudanças ocorram e para que eu me torne essa pessoa que quer chegar a, a vivenciar momentos melhores. Como disse o seu Paulo, há dias mais gloriosos, né? Há dias mais felizes. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório. Eu achei muito interessante essa questão, que mais uma vez é da mensagem, começou a mensagem agora, essa mensagem de Emmanuel que fala dessa questão de comparar a esse grande escritório é fantástico. Ele coloca assim, subdividido em diversas sessões de serviço.
porque aí se torna mais concreto na mente. Aí ele coloca assim: aí possuímos o departamento do desejo. Aí eu coloquei ali o gênio, o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Porque todas as vezes que nós nos colocamos nesse departamento aí do desejo, a gente acaba desejando algo e para adquirir aquele algo a gente trabalha. Ele coloca aqui o departamento da inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, porque a partir do momento em que eu utilizo a inteligência para a construção, eu vou evoluindo na questão material. A matéria vai evoluindo por conta dessa inteligência que age nela. E ele coloca também a questão cultural, que também vai se fazendo a partir desse processo da inteligência. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, a imaginação, ela vai nos trazendo outros ideais, ela vai nos trazendo outras sensibilidades para que a gente vá captando outras energias mesmo. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então, a memória, ela vai arquivando aquilo que realmente é importante dentro da lei. Por isso, gravamos na nossa memória também, por exemplo, muitas vezes pode cair no esquecimento, mas está ali no nosso arquivo, tudo aquilo que a gente faz contra a lei. E tudo que a gente faz a favor da lei vai se construindo em nós, vai se nos transformando, nos modificando. Então a memória ela é muito importante para que a gente também coloque no pensamento vontades. E essas vontades vão construir algo, e algo de melhor. E acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Aí eu coloquei aqui, né, uma pessoa carregando algo muito maior que ela, muito mais pesado para o cume da montanha. E é isso, atravessarmos a montanha, irmos para o outro lado, verificarmos o que tem do outro lado, que com certeza é muito melhor, porque Jesus nos prometeu que a gente conseguiria, né, ver com certeza do outro lado algo muito melhor. Então, para que a gente veja do outro lado algo melhor, a gente precisa da vontade, porque a vontade é que vai nos movimentar. E aí vem aqui, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Mais uma vez, falando sobre o quanto que é importante essa vontade para que haja, para que exista ação. A divina providência concedeu a pura auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, quanto tempo que a gente passou ali meio que dormitando, meio que aprendendo com uma inteligência ainda bem rudimentar. Né? Então, para que a gente chegasse até aqui, foi necessário vontade, foi necessário que a gente quisesse realmente. E isso nos colocou nessa posição de hoje. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, a vontade, ele coloca, olha lá, Emmanuel coloca que é o leme de todos os tipos de força. Então, realmente a vontade não tem algo melhor que a gente possa expressar com uma palavra. A vontade é o que realmente é uma palavra na nossa vida, na nossa existência, no nosso pensamento, na nossa razão, que faz com que a gente tenha certeza de que a gente pode produzir, de que a gente pode construir, de que a gente pode, a todo momento, ter resultados. Mas para isso precisa da vontade. A eletricidade, aqui é interessante ele colocar, a eletricidade é energia dinâmica, é uma energia que movimenta. O magnetismo é uma energia estática, ela faz parte. Ela é algo que está ali construído dentro de mim. Né? E aí ele coloca uma união, que é a mais interessante. O pensamento é uma força eletromagnética, ou seja, o pensamento ele tem a continuação
como se a gente pensasse nos fios, não é? Ou seja, tem uma energia que se continua e tem magnetismo, ou seja, o magnetismo que faz com que haja mudança nesse fluido que a gente vive. E ele coloca mais uma questão: pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, assim, o quanto que toda essa continuidade, pensamento, eletricidade, magnetismo, estão juntos para que ocorra toda uma movimentação de energia em torno de nós e em relação ao outro, para que essa energia, para que toda essa movimentação seja o que a gente chama de vontade, e vontade faça com que a gente tenha o resultado, que é quando ele coloca aqui no final, para as metas supremas traçadas pelo plano divino. E o plano divino, como disse a mensagem lá do início, é sempre bom, é sempre maravilhoso. Nunca é de que a gente sinta qualquer sensação de incômodo, de algo que possa nos movimentar tristeza, possa nos trazer insatisfação, nos trazer qualquer coisa que nos incomode. Ao contrário, Deus quer que a gente seja pleno. Essa é a maior vontade de Deus. E Ele com certeza nos coloca aqui com toda uma bagagem, com toda uma construção para que a gente coloque essa nossa vontade na direção dessa plenitude. E aí vem aqui, a vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela, dispomos de um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, a gente já viveu dormitando muito lá na vida instintiva, na vida em que o espírito ainda não se encontrava completo com razão. A gente viveu muito nessa questão da inércia, do esperar que Deus me providenciasse tudo. Então, hoje, a partir do momento em que eu me coloco, que eu estou na posição de ter inteligência e razão, eu preciso colocar vontade a uma disposição, a minha disposição de bem-estar, de, de realmente de sensações boas e de buscar sentimentos bons. Para isso eu preciso de vontade. Então, o cérebro é o dínamo, eu coloquei até aqui uma conceituação de dínamo aqui embaixo, a gente vai já ler, é o dínamo que produz a energia mental. Então, o dínamo, olha que interessante, um dínamo é um dispositivo gerador elétrico que converte energia mecânica em elétrica contínua por meio de uma indução eletromagnética. Então, olha lá, o dínamo ele faz com que a energia circule, a energia se continue, não fique parada. Então, o cérebro é esse dínamo, né, que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle. A gente colocou lá no início, eu tenho o poder da ação. Eu tenho o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, a ideia é que eu comande tudo. A ideia é que esse comando seja um comando na direção do bem. Sempre pensando isso, que essa vontade, esse comando, esse poder que eu tenho nas minhas mãos, sejam vinculados a Deus, sejam vinculados a Jesus, sejam vinculados à espiritualidade amiga, porque assim vamos ter produtos bons, produtos que vão nos tornar plenos. Sem ela, o desejo pode comprar, olha lá, viu que a gente falou lá no início da conceituação de desejo. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Então, enquanto eu me coloco só no desejo, fico paralisado e não realizo nada,
olha onde eu vou parar. Eu vou viver séculos, milênios paralisado, inclusive na reparação e no sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia, que é uma cadeia subterrânea da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, quanto que é importante, como a gente colocou aqui, como Emmanuel coloca aqui, que eu coloque a vontade na direção correta. Então, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, eu coloquei a vontade, foquei a vontade nessa direção, na direção de construir algo bom para cada um de nós. Então, a vontade em construir essa harmonia, a vontade em construir plenitude, a vontade em construir paz. Essa vontade. Porque essa vontade que buscamos na religiosidade, essa vontade que nós buscamos todas as vezes que nós lemos o Evangelho, todas as vezes que nós lemos os livros de Kardec, todas as vezes que nós lemos as outras obras que estão à nossa disposição, é tudo para fortalecer o nosso pensamento e termos vontade. Vontade real, vontade nessa direção. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei interrogável e não pode ser anulada, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, olha que importante que eu preciso entender que eu estou mergulhado nessa lei, que eu também falei lá no início. Eu estou dentro dela, eu estou nesse hálito divino. E esse hálito, ele é um hálito que tem lei. Eu preciso vivenciar essa lei. Eu estou dentro dela. Eu não tenho como fugir dela. Então, todas as vezes que eu penso, Deus está percebendo o meu pensamento. Não tenho como dizer assim, não, Senhor, eu pensei, mas assim, não pensei. Não, eu pensei, mas é porque assim, foi um momento em que eu sabe, eu patetei. Não, não tem isso. Eu preciso colocar essa vontade para que eu entenda que existe esse jogo. E esse jogo ele vai acontecer, porque ele faz parte da lei. Né? Então, é muito importante que a gente utilize a nossa vontade para que a gente entre nessa corrente do bem, como ele coloca aqui. Então, que fortaleçamos nossa vontade de ser um espírito bom, um bom espírito, eu coloquei. E eu sempre me sinto muito grata por me permitir estudar mais um tema. Então, eu vou concluir dizendo que realmente é necessário que a gente coloque essa força motriz, essa vontade, para que sejamos melhores. Muito, muito, muito obrigada. Soraya, Oi. muito tema muito complexo, mas muito bem colocado, foi assim, profundo demais, sabe? E você conseguiu fazer um roteiro que a mim encantou bastante e consegui enxergar coisas que eu não estava vendo, estava vendo pelo outro lado, mas muito bom, muito boa a tua palestra. Obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração, alguma pergunta, um questionamento? Temos à vontade. Eu acho que ficou bem definida a diferença entre vontade e desejo. É uma questão que a Soraya enfatizou bastante. Então, como diz a famosa questão 909, né? Bem pouca vontade. Mais alguém? Então, vamos agradecer a nossa irmã Soraya por mais essa possibilidade de trazer esse tema. Eu concordo com o Berg, é um tema complexo, mas foi muito bem explanado,
com bastante informação e muito esclarecimento para nós. E assim encerramos mais uma atividade, vamos fazer a nossa prece agora. Charlton, você pode fazer a nossa prece, por gentileza, de encerramento? Sim, sim, vamos lá. Então, nesta sala virtual, reunidos em nome do Cristo, através do seu bendito e maravilhoso Evangelho, agradecemos as instruções, as orientações, as observações trazidas pela nossa irmã Soraya, que cada um de nós procure em si os germes da esperança que trazemos no íntimo da nossa consciência e que possamos transformar, através da vontade, a nossa jornada em momentos de mais felicidade do que de penúria. Que Deus esteja sempre conosco, que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.